O Iramutec aqui no meu computador já está aberto. Essa é a tela do Iramutec. Em alguns casos, quando você for instalá-lo, ele pode vir em francês, mas você consegue configurá-lo e deixá-lo em português. Idioma de interface, sempre bom deixar essa parte de verificação de pacotes do R. Como eu falei para vocês, ele consegue interpretar matrizes e consegue interpretar análises de textual, do TXT. Bom, começar a nossa análise aqui, eu vou fazer a análise do resumo, mas como eu falei, a gente pode fazer análise de palavras-chave e análise de palavras-chave e título. Só para ter uma inspeção visual aqui. O que o Iramutec de fato consegue fazer? Só para quais análises textuais ele consegue fazer? O que a gente tem de análise textual no Iramutec? Bom, ele basicamente consegue fazer 5 análises. Ele vai processar estatísticas textuais, especificidades e análise fatorial de correspondência. Ele consegue fazer uma análise hierárquica descendente. Ele consegue fazer uma análise de similitude e consegue fazer uma nuvem de palavras. Cada um tem uma característica e reflexões específicas. As análises, aqui no nosso caso, elas vão ser feitas por corpos textuais, mas elas conseguem fazer por tabelas. Como é que o primeiro passo é como é que a gente importa um corpus textual? A gente vem aqui nesse Tzinho, ele vai pedir para você abrir o seu TXT. Bom, aqui, como eu já deixei uma pasta separada, já está no esquema, mas assim, seleciono. Essa nomenclatura é algo que eu gosto de dar, só para ter um entendimento, mas você pode dar a nomenclatura que você quiser. Venho, abrir, ok. Essa é a primeira tela que aparece no Iramutec. Ele mostra o corpus, onde é que foi selecionado, o nome, definição de caracteres, como a gente salvou em UTF-8. A gente tem que mudar aqui para UTF-8. O idioma que está o nosso texto. Ele consegue fazer ele tem alguns dicionários implementados, então tem inglês, alemão, italiano, sueco, português, espanhol, grego, gálico. No nosso caso, a gente vai utilizar português. Dicionário. Pedro, Oi? só para dizer, né? Esse UTF-8, sempre escolher essa opção SIG, né? Que aquela outra dá uns probleminhas, às vezes, de formatação. Isso mesmo. Obrigado pelo lembrete, Wallace. Dicionário, a gente sempre coloca o padrão português. Ele vai pedir uma página de saída. Eu posso mudar aqui o caminho, enfim. Eu vou deixar esse caminho aqui porque já está, enfim. Nosso marcador de texto, ele consegue, pode ser 0000 ou pode ser os asteriscos. Ele pede para usar o dicionário de expressões, criar segmentos de texto, o método da construção de segmentos de texto. No nosso caso, são ocorrências, porque a gente está trabalhando com resumos, mas, por exemplo, se você estiver trabalhando com um texto como um todo, pode usar parágrafo. Se você estiver trabalhando com pequenos discursos e afins, você consegue trabalhar com a questão de caracteres. O tamanho do segmento de texto é padrão. Se o seu texto for menor, você pode reduzir. Se ele for maior, você ajusta. Geralmente, o default, que é 40, ele consegue resolver bem. E aqui é a questão de da limpeza textual. Coloque os textos em letra minúscula, exclui caracteres, substituir apóstrofo por espaço, substituir traço por espaço, manter pontuação, sem espaço entre duas formas, enfim. São coisas que você consegue ajustar dependendo do seu corpus. Damos OK. Ele faz essa primeira análise textual. E o que a gente tem aqui? A gente tem a descrição do corpus
do nosso corpus. O nome que foi dado, o idioma, definição de caracteres, o caminho original, o caminho de saída, a data de criação, o tempo que a gente levou, enfim, todas aquelas classificações. Ele lê quantos textos nós tínhamos. Nós temos 22, nós temos 116 segmentos de texto, nós temos 4.239 ocorrência, o número de formas e o ARPAX. Todas essas nomenclaturas, o que significa ARPAX? O que significa o número de formas? O que significa ocorrências? Eu deixei no nosso trabalhinho, lá tem um glossário, então vocês conseguem entender de fato como é que funciona. E vamos partir para a nossa primeira análise, né? O que a gente tem aqui? A gente tem análise de texto, a gente pode fazer por aqui e pode fazer por aqui também. Aqui a primeira análise que ele faz é uma estatística textual, mas antes, e em todas as análises que a gente for fazer, ele vai aparecer isso daqui, como é que ele vai tratar as análises, como é que ele faz. Por definição, a gente deixa a lemantização. Essa opção ela permite escolher que o corpo seja lemantizado ou não. A lemantização ela é importante, acaba sendo importante para o cálculo das ocorrências de palavras no corpus. Por exemplo, as diversas ocorrências do verbo consultar. Consultar, consulto, consultarei, consultamos, consultaram, elas seriam contabilizadas como 5 ocorrências de consultar, e não uma ocorrência de cada forma diferente. Ela acaba entrando como uma palavra só, e suas lemantizações. Bom, dicionário a gente deixa o indexação, propriedades chaves. Aqui é aquele negócio da nossa análise textual que eu tinha falado para vocês. Eu consigo deixar na nossa análise eu consigo mexer nesse dicionário de adjetivo, advérbio, artigo definido, artigo auxiliar, conjunção. Eu consigo deixar ele como uma forma suplementar, consigo deixar ele como uma forma comum e consigo até mesmo eliminada. Por que isso é importante fazer além da inspeção visual? O Iramutec ele vai criar um TXT, um arquivo definindo cada palavra, e eu consigo mudar isso. Por que isso é importante? A gente está trabalhando com software e essa interpretação, ela às vezes é um pouco limitada, principalmente para entrevistas, questionários, enfim. Eles acabam sendo, de certa forma, ilimitados, e pode gerar um resultado insatisfatório. Então, assim, por, às vezes, apresentar alguma deficiência, seja por tipo gramatical errado, enfim, classificação errada de verbos, é sempre bom fazer essa inspeção visual e inspeção das palavras que a gente está utilizando. Bom, fizemos nossa primeira análise. Ele solta uma musiquinha dizendo que fez essa análise. Bom, e o que a gente tem aqui? A gente tem uma análise, a gente tem estatísticas textuais. O que ele traz de informação? Um resumo, número de textos, número de ocorrência, número de formas, número de ARPAX, média de ocorrências por texto. Aqui, o que é isso daqui? Isso daqui é a lei de Zipf, quando a gente está trabalhando com aquela questão de ocorrências de texto. Bom, e o que ele traz para a gente? Ele traz o resumo, a gente encontra esse diagrama de Zipf, ele traz, deixa eu ver o que mais que posso mostrar para vocês, ele traz as palavras ativas, então assim, é sempre bom fazer uma inspeção visual. Por exemplo, eu posso mudar a formativa desse
advérbio desse adjetivo, e aqui eu mostro a frequência dele, quantas vezes ele se repete. Até um que se repete só uma vez, enfim. Eu tenho os suplementares, palavras são classificadas como suplementares, enfim, aquela questão da classe gramatical. Na aba total, todas as formas encontradas no corpus, e na aba ARPAX estão todas as formas cuja frequência é igual a 1. Embora estejam listadas por ordem de frequências de ocorrência, clicando no cabeçalho de forma, eu consigo acabando mudar, por exemplo, eu consigo mudar isso daqui para deixar em ordem alfabética, por exemplo.